a Juliana Argenta Caloni, que é diretora da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde, para conversar sobre esse assunto, vacinas, vacinação. Juliana, bom dia. Bom dia, Joaquim. Bom dia, está nos ouvindo bem? Vou erguer teu volume aqui. Sim. Bom, Juliana, nós tivemos ontem a etapa de vacinação nos pavilhões da Festa da Uva, na Maesa Drive-Thru. Eu queria, para iniciar, que tu fizesse uma avaliação, como é que foram esses 2 drive-thru. Deu para vacinar todo mundo? Foi tudo tranquilo? Como é que foi a avaliação da Secretaria da Saúde? Bom, então, no dia de ontem, você frisou, tivemos 2 drive-thru, né, com o objetivo, então, de segunda dose da Coronavac, aquelas pessoas que tinham a sua dose agendada até o dia 2 de abril, né? Que receberam a primeira dose até o dia 2 de abril. A gente sabe, né, que as vivencia a falta das doses, e nós, neste momento, estamos na expectativa, né, da chegada para o município para que dar quantidade e vacinar todos também na segunda. Juliana, estamos com um probleminha no áudio, está cortando, tu está com fone de ouvido, a gente está conseguindo ouvir pouco da tua fala. Eu vou tentar falar mais alto, então. Isso, agora melhorou um pouquinho, isso. Na verdade, como eu falava, né, nós estamos, então, na expectativa de chegada de doses para que a gente possa concluir a vacinação de todas as pessoas que aguardam para a vacinação de segunda dose. Não existe uma previsão ainda de data ou mais ou menos proximidade? Existe uma sinalização, então, do Ministério, né, enviar mais doses, né, alguma coisa, inclusive, já chegou no estado. Falei, a gente aguarda a vinda das doses para poder dar a continuidade. O que é importante frisar para toda a população, né? Que para a ação de ontem, recebemos o grande quantitativo de doses mesmo. Então, o município tem se mobilizado, né, rapidamente para dar celeridade, então, à vacinação, não só de primeira dose, mas principalmente nesse momento dessas pessoas que estão em atraso de segunda dose. Nós tínhamos tido um rescaldo, um pouco, não muita dose, nós tínhamos, então, na semana passada, que nos possibilitou iniciar a vacinação ontem e concluir com as doses que foram retiradas ainda ontem na 5ª Coordenadoria. Muito bem. Juliana, os meus colegas, o Romualdo Corlatti e o Ariel Rossi Grifante, também têm questionamentos para você. Bom dia, Juliana. Bom dia. Estava observando, né, ontem a movimentação dos pavilhões da Festa da Uva aqui com o Márcio, com o Ariel. Ficamos impressionados com o número de veículos, né? Mas o que me chamou a atenção, conversando com o Márcio, agora pela parte da manhã, antes do início do programa, é de que, apesar de toda aquela movimentação, da espera, o Márcio disse que observou que as pessoas não estavam nervosas, chateadas pela demora, o que significa que a ansiedade não é pela demora. A demora é normal, né? Porque a gente sabe que tem todo o critério para cada um ser vacinado, mas a ansiedade é para ter a vacina, né? Então, isso eu acho um ponto extremamente positivo, porque a gente sabe do empenho dos profissionais da saúde, quem está vacinando lá, que tem que ter cuidado, tem que ter critério, mas o importante é que as pessoas, aquelas que foram vacinadas, saíram contentes, independente do tempo de demora, né? O que a gente espera, Juliana, é que tenhamos mais vacinas, né? Para que possamos daqui a pouquinho, terminando as comorbidades, outras faixas etárias de idade também sendo atingidas pela vacinação, e quanto mais pessoas imunizadas, mais a possibilidade de daqui a pouco a gente poder viver a uma realidade um pouquinho melhor do que estamos no momento, né? Isso, com certeza, né? Muito boa a tua fala. E assim, né? Tem trabalhado, né? A gente tem que lembrar que a gente tem que proporcionar à população uma vacinação segura, né? Quando a gente fala vacinação segura, envolve um grande número de questões, né?
mas principalmente a questão da dose correta, da data correta, né, e da ação correta. Então, como você frisou, né, todo esse trabalho de triagem, de avaliar cartão, de avaliar a data de recebimento da primeira dose, porque ontem nós estávamos vacinando, então, as pessoas que receberam até o dia. Tudo isso é um processo que leva um certo tempo, né? E assim, ó, quando a gente ouve relatos, né, de que a população, mesmo aguardando, saiu de lá feliz, a população entende esse lado, né? E nós, enquanto Sistema Único de Saúde, a gente trabalha com alguns princípios, né? E entre eles o princípio da equidade, mais para quem precisa mais. E a gente levou isso para as vacinas também, né? Em oportunizar primeiro a vacinação para aquelas pessoas que estão com maior tempo de atraso, né? E assim avançando. Então, assim, a gente agradece a população, né? Por entenderem que é um momento difícil, porque assim, nós estamos com o retardo, né, do envio das segundas doses, o que faz com que tu tenha um certo número maior de pessoas para menor espaço de tempo, porque se acumulou, e isso invariavelmente tende a gerar filas, né? Então, a gente tem trabalhado muito com a estratégia do drive-thru, e assim, por mais que às vezes pareça, está dificultando o acesso, claro, a gente oportuniza também nas unidades de horário estendido, nas unidades do interior, mas o município entende que a estratégia do drive-thru, ela ela evita a aglomeração entre pessoas, né? A gente tem visto vacinações e modelos de vacinações em outros municípios que faz com que as pessoas esperem de pé, né? Muitos dormiram em cadeiras, né, nos serviços de saúde. Então, a gente trabalha primeiro com a estratégia do drive-thru para evitar isso. E, claro, o rescaldo, né, a gente oportuniza nas UBSs. Mas o grande número de população a ser vacinado era no dia de ontem, né, maior, que era aquele drive-thru, se vocês lembrarem, que foi feito na Sexta-feira Santa, que foram vacinadas em torno de 3.000 pessoas. Então, assim, o município também consegue se mobilizar suas equipes para, como eu falei no início da entrevista, né, a gente ter celeridade no processo de vacinação. Muito bem. Ariel, um questionamento? Bom dia, Juliana. Bom dia. Primeiro, sobre números e perspectivas, né? Quantas doses foram aplicadas ontem? A gente tinha informação que seriam 2.390. Só quero confirmar contigo se foram ou se foi mais, para a segunda dose. Quantas pessoas faltam para completar a segunda dose do público acima de 60 anos? E quantos faltam para o público das comorbidades? E se a partir disso a gente consegue ter uma perspectiva de quando esses públicos estarão totalmente atendidos? As pessoas acima de 60 anos com segunda dose e os de comorbidades com a primeira dose. Então, assim, o que é importante frisar, né? Que cada vacina tem um calendário específico, né? Nós temos pessoas que estão por fazer a segunda dose num público acima de 60 anos, mas que ainda não está no momento de receber essa dose porque elas fizeram a vacina da Oxford, né? A AstraZeneca e não a Coronavac, tá? Nós tínhamos, então, estipulado um público, né, com a segunda dose de Coronavac em atraso em torno de 10.000 pessoas, tá? E no dia de ontem foram aplicadas, então, entre os dois drives, acabamos de fechar os números, 3.121 doses, o que nos leva a crer que ainda nós temos em torno de 7.000 pessoas com a segunda dose em atraso, tá? O que é importante, né? Como eu falei, as comorbidades estão sendo vacinadas, a segunda dose dela é daqui 12 semanas, né? Por questões de calendário. Para a segunda dose da Oxford, né, da AstraZeneca, nós não temos falta de vacina, como nós temos da Coronavac, mas como eu falei também no início da entrevista, né? Há uma sinalização do Ministério da Saúde em relação ao envio de doses para o município, para que nós possamos, então, finalizar a vacinação dessas pessoas que estão com a dose da Coronavac em atraso. Juliana, só completando, que eu acho que é importante aproveitar para esclarecer sobre isso. Muitas pessoas, devido ao atraso da Coronavac, ficaram preocupadas se haveria efetividade da vacina entre a primeira e a segunda dose, porque a recomendação
é 3 semanas, se eu não me engano, após a primeira, né? Ou dentro de 3 semanas a um mês. E a Oxford AstraZeneca, daí são 3 meses entre uma dose e outra, né? Tá correto isso? Isso. Então, a vacina da Coronavac, né? O intervalo recomendado é 28 dias e a Oxford AstraZeneca 12 semanas. O que é importante a gente frisar para a população, né? As vacinas do Covid em geral são vacinas novas, né? Que foram aprovados em uso emergencial e sem que fosse feito estudos aprofundados de eficácia com uma dose, né? 2 doses e a questão do intervalo. Mas o que nós temos de experiência até então? Nós temos várias vacinas do calendário, né, vacinal, tanto da criança como do adulto, idoso, que são compostas de mais de uma dose, né? Os exemplos que a gente tem mais comuns são a vacina da hepatite B e a vacina da antitetânica. O que é importante a gente frisar e até tranquilizar a população? Que, como eu falei, embora não tenha estudo específico para a vacina do Covid, mas para as demais vacinas, né? A gente, quando tem atraso de uma das doses do esquema, não há indicação de fazer doses a mais do esquema, apenas se completa o esquema. Então, a gente acredita, né, que como as demais vacinas funcionem assim, a vacina do Covid vai funcionar da mesma forma. Muito bem. Juliana, só para encerrar essa entrevista, eu quero... Porque a gente acompanha o trecho da reportagem com depoimentos, até para ilustrar aquilo que o Corlatti falou na fala dele, na pergunta dele. Botar um trechinho da reportagem que já está disponível nas redes sociais da Bitcom TV, mas só para a gente acompanhar, para ter uma ideia. A aplicação da segunda dose da Coronavac para quem recebeu a primeira dose até o dia 2 de abril aconteceu nesta segunda-feira, dia 17 de maio, nos pavilhões da Festa da Uva. Mais especificamente aqui no centro de eventos, onde 8 pontos foram instalados para aplicar a vacina. Olha só que interessante, o seu Rui está desde as 8 horas da manhã, agora são um pouco mais de 2h30 da tarde, ele conseguiu finalmente aplicar a segunda dose, é isso, seu Rui? Graças a Deus, valeu a espera. Está bem organizado, a coisa aqui está muito bem organizada. É que é bastante gente, nós temos que entender isso aí. Mas muito bom. Quando é que o senhor fez a primeira dose? Foi o dia 2. 2 de abril. Isso. O senhor veio de moto também, primeira vez? De moto, para facilitar o trabalho. Mas foi interessante, o senhor ficou aguardando ali de moto, tranquilão, a maioria, se é que não tinha outro de moto, né? Acho que era só o senhor. Não, só eu. Mas é muito legal, cara, porque tu ama isso, vambora. Aí foi só baixar, já veio com a camiseta baixada, o braço de fora. Já vim com a camiseta baixada, só tirei o blusão e deu. Entendeu? Qual é a sua idade, seu Rui? 65 para 66. É 66 eu vou fazer agora. Seu nome completo? Rui Setembrino de Lima. E o bairro que o senhor mora? Jardim das Hortências. Vou aproveitar aí que o senhor veio de moto, não importa o meio de transporte, tem que vir dar um recado final, então. Até a pé. Até a pé. Vale cada esforço. Porque é o bem nosso, né? Nós é que temos que nos esforçar. Não podemos estar reclamando, nós temos que colaborar. Muito obrigado, parabéns pela atitude, seu Rui. Obrigado a vocês aí. Bom trabalho, gente. Muito bem. Juliana, depois tem mais depoimentos mais ou menos nesse tom, mas o seu Rui, que foi de moto, falou, tá bem organizado, esperou 6h30 mais ou menos ali, mas estava feliz de fazer a vacina. É como eu falei, né? Volto a dizer, a gente agradece a população, né? Por nesse momento entender, né? Não tem sido fácil esse processo de trabalho, né? Como eu falei, assim, só quem está aqui, né? Para saber tudo que envolve uma vacinação e quantos profissionais, né? Nós internamente e aqueles que estão principalmente atuando na vacinação têm se esforçado para poder dar celeridade a esse processo,
que a gente sabe, né, é uma das maneiras de prevenção da doença. Claro, a gente sabe que talvez a mais eficaz, mas é uma forma também, né, de dar esperança para a população, né? A vacina é uma coisa que foi tão aguardada por todos há tanto tempo, né? Desde o ano passado, quando veio a doença, né? Quando começaram os primeiros casos, quando se tornou uma pandemia a nível mundial, que se fala, né? Quando será que teremos a vacina? Então, assim, já que chegou, vamos oportunizar para a população da forma mais ágil. Muito bem. O Ariel tem um questionamento importante, rapidinho, Juliana. Sim. Juliana, nós falamos agora com o prefeito Adiló de Domênico em entrevista anterior, e um dos pontos que ele fala dos novos protocolos são as atividades nas quadras esportivas. Até uma ouvinte nossa, que mora nos Estados Unidos, lembrou que esse foi um dos grandes pontos, a Fernanda Miller, um dos grandes pontos de contaminação lá. O prefeito falou que a fiscalização, o cuidado vai ser com medição de temperatura das pessoas. A Secretaria da Saúde está representada no gabinete de crise, isso certamente foi debatido lá. Não é um ambiente arriscado, porque se a pessoa estiver assintomática, sequer vai apresentar febre, e aí uma pessoa contaminada fazendo exercício aeróbico, que acelera a respiração, né, como praticando um esporte, com outras 10 pessoas numa quadra, não se torna um ambiente de alto risco de contaminação, ou esses protocolos, esses cuidados são os suficientes para uma atividade física, esportiva segura para todos os participantes? Isso tudo vai ser, né, avaliado no decorrer, né? Eu acho que não foi não só o exemplo das quadras esportivas, né? Mas todas as atividades no momento que foram liberadas, elas foram acompanhadas, né? O município, então, como você falou, fiscaliza as atividades esportivas, né? E tudo isso vai ser avaliado no decorrer da liberação. E se for verificado, né, que talvez sim tenha gerado contaminação, o município pode estar reavaliando, assim como já reavaliou em outros momentos. Muito bem. Juliana Argenta Caloni, diretora da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde, muito obrigado novamente pelos esclarecimentos. Bom dia, a gente que agradece, né, a oportunidade de estar levando informação à população.